Estou aqui para falar do álcool, consumido de vidas. Vou contar o meu caso, não é só meu, de várias pessoas. Tudo começou em uma manhã de domingo, que parecia ser como as outras. Eu, meu pai e minha mãe reunidos. O celular da minha mãe tocou, e ela disse que tinha que ir na casa de uma amiga. Meu pai não falou nada. Anoiteceu e minha mãe não havia chegado. Meu pai ficou preocupado. E foi aí que tudo começou. Ele não sabia onde era a casa dessa amiga, então bebeu, para ver se não se preocupava. Mas escuro. Não falei nada. Achei normal. Afinal, ele estava preocupado. Ele bebeu até desmaiar. Minha mãe chegou de madrugada e levou ele para a cama. Eu achei que aquilo não ia se repetir, mas eu estava errado. Todo dia isso se repetia. Minha mãe saía e meu pai bebia. E até quando ela não saía, meu pai bebia. E quando percebi, ele já tinha virado um alcoólatra. E tudo começou com uma bobagem. E quando eu fui falar com ele negou. Disse que não era alcoólatra. Mas no fundo, ele sabia que não era verdade. Eu insistia. Então ele começou a me tratar de uma maneira tão grosseira. Para uns pode não parecer nada, mas para mim, ele nunca tinha me tratado assim, nunca. Um dia minha mãe falou que não suportava mais e que queria se divorciar. Naquele dia, ele falou, ele prometeu que não ia mais beber. Minha mãe resolveu dar uma segunda chance a ele. Bom, ele tinha parado, pelo menos ele não parecia. Por alguns dias, se percebia que ele tinha mesmo parado. Mas depois ele começou a ter umas saídas misteriosas. É claro, ninguém para assim normal. Então comecei a segui-lo. A minha suspeita era verdade. Ele ainda estava bebendo. Ele ainda estava bebendo. Fui embora e fingi que não estava bebendo. Afinal, ele podia muito bem perceber que estava errado e parar. Mas ele não percebeu. Ele não percebeu. Ele continuou e algum tempo depois ele não fazia questão de esconder. Ele voltava com uma roupa caindo, rasgada, um bafo forte. Isso quando ele voltava. Porque na maioria das vezes eu tinha que buscá-lo. Eu dizia, vamos pai, vamos! Vamos embora desse bar imundo, pai! Vamos! Os outros passavam na rua rindo, mas eu não entendo porque eles riam. Não tinha nenhuma graça. Não tinha. Na escola, meus amigos se gabavam de suas famílias, de como eram felizes. Eu sentia vergonha. Eu tinha vergonha do meu próprio pai. Eles me perguntavam sobre ele e eu disfarçava, mudava de assunto, só para não falar que meu pai era um alcoólatra. Porque era isso. Meu pai era um alcoólatra. E ele nem fazia mais questão de negar. Meu pai começou a ficar agressivo. Um dia, minha mãe quis questionar o que ele estava fazendo. E ele bateu nela. Ele bateu nela. Ele nunca tinha feito aquilo na vida. E aí eu percebi. Aquele não era meu pai. O álcool tinha transformado ele em outra pessoa. Meu pai não era assim. Não era. Aquilo tinha virado uma rotina. Sempre. Qualquer coisa, ele batia e eu nem conseguia reagir. Quando eu vi aquilo, eu ficava paralisado. Mas um dia, eu resolvi tentar reagir. E ele também me bateu. Eu não sei porquê, mas eu ainda me surpreendi. Eu achei que ele não era capaz de fazer isso, mas eu estava errado. Muito errado. Meu pai agora era o oposto do que era antes. O oposto. Minha mãe um dia me falou que ia embora e que ia me levar com ela. Eu disse que não. Que o álcool podia se curar. Mas o alcoolismo não tem. Não tem. E eu sabia disso. Mas eu insisti.
porque eu amava ele. Eu amava. Ela tinha destruído a vida dele. Isso mesmo. O álcool tinha destruído a vida dele. Ele perdeu amigos. Minha mãe não gostava mais dele. E pra ser sincero, eu também. Não dava mais pra aguentar. Ele tinha se tornado uma pessoa desprezível quando bebia. Até eu não gostava mais dele. Até ele. Mas aquilo não ia durar muito tempo. Não ia. Um dia, eu estava voltando da escola e vi meu pai no bar, como em muitos outros dias. E eu, desanimado, fui levando ele para casa. Ele entrou xingando a minha mãe e perguntando onde ela estava. Então, ele ouviu um estranho barulho vindo do quarto. Ele pegou uma faca dentro do quarto. Minha mãe tava na cama com outro homem. E quando ela viu meu pai com uma faca, ela falou para ele se acalmar. Mas ele não se acalmou. Ele partiu para cima dela e o homem tentou segurá-lo. E o esfaqueou. Ele esfaqueou ele. Ele esfaqueou aquele homem. Dizem que os bêbados não têm força. Mas meu pai teve força naquele momento. Depois foi a vez da minha mãe. Ele matou a minha mãe. Ele matou. Naquele momento, não pude acudi-lo. Caí no chão em prantos. Eu não tinha nem força para levantar. Num rápido momento de lucidez, ele percebeu o que tinha feito. Mas era tarde demais. Era tarde demais. Então, ele também se matou. Foi tudo tão rápido. Por quê? Porque o álcool destruiu a vida da minha mãe, a do meu pai e a minha também. O álcool não escolhe vítimas. Ele destrói tudo que veio pela frente.